Com o versículo 11 do capítulo 19 do Apocalipse de Jesus segundo São João, é introduzida uma nova cena. Somos levados para a segunda vinda de Jesus, desta vez sob o símbolo de um guerreiro cavalgando para a batalha. E por que ele é assim apresentado? Porque vai para a guerra, para enfrentar os reis da terra e os seus exércitos. E esta é a única maneira própria de o representar em tal missão. As suas vestes estavam salpicadas de sangue. Há uma descrição de cena semelhante em Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 63, versículos 1 a 4. Segue-se nos próximos versículos uma série de descrições a seu respeito. Então temos no versículo 12: os seus olhos são chama de fogo, expressão que já encontramos neste mesmo Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, quando da visão de Jesus glorificado, quando o Mestre se apresenta tendo os olhos como chama de fogo. E capítulo 2, versículo 18, na carta à igreja em Tiatira: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. No mesmo versículo 2 do capítulo 19, lemos que ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Esse nome é o mesmo que ele dará ao vencedor, indicado na carta à igreja em Pérgamo, de acordo com o capítulo 2, versículo 17, ao dizer: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No versículo 13, além do manto salpicado de sangue, sobre o qual já discorremos, temos a informação de que o seu nome é o Verbo de Deus. Este nome é confirmado pelo próprio João na sua narrativa evangélica, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Palavras completadas por estas outras do mesmo capítulo, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É seguido pelos exércitos do céu, os anjos de Deus. O versículo 15 mostra como ele regerá as nações com vara de ferro quando lhe forem dadas por herança, como se vê no Salmo 2, versículo 8, que a teologia popular interpreta como sendo a conversão do mundo. A espada afiada que sai da sua boca já fora antevista no capítulo 1, versículo 16, na visão de Jesus glorificado, que diz o texto: tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E no capítulo 2, versículo 12, na carta à igreja em Pérgamo: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas expressões como ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, não constituiriam uma descrição muito singular de uma obra de graça,
sobre os corações dos gentios para a sua conversão. A grande ostentação final do lagar da ira de Deus e também do lago de fogo ocorre no fim dos tempos, como se descreve no Apocalipse capítulo 20. E a isso pareceria que deve aplicar-se a descrição completa e formal do Apocalipse capítulo 14, nos versículos 18 a 20, que tratam da vindima. Mas a destruição dos ímpios vivos na segunda vinda de Jesus, ou na sua volta triunfal, apresenta uma cena em menor escala, semelhante sob ambos estes aspectos ao que ocorre no fim daquele período. Por isso, neste trecho que estudamos agora, menciona tanto o lagar da ira, no versículo 15, como o lago de fogo, no versículo 20. Nesse tempo, o Cristo terminou a sua obra mediadora e substituiu suas vestes sacerdotais pelo traje real, porque tem na sua vestimenta e na sua coxa escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isto está em harmonia com o caráter em que ele aqui aparece, porque antigamente era costume dos guerreiros ter algum título inscrito em seu traje. No capítulo 17, versículo 14, nós lemos: Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Esta expressão é tirada de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Então, está ficando claro o texto do Apocalipse? Nós temos que prestar muita atenção ao texto para entender o que querem significar os símbolos, pois somente assim poderemos transpor para a atualidade e compreender os sinais da volta do Cristo. E para quê? Para estarmos preparados para esse momento crucial na humanidade, momento da volta triunfal de Jesus. Graças a Deus. Ok? Então, um fraternal abraço.